Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. E estamos no final da nossa primeira temporada do ano de 2024. Todo mundo merece um descansinho, mas tem muito episódio, muita informação para você ver nessas férias, aproveitar, curtir, compartilhar, anotar num caderninho, mandar para outras pessoas, porque tem muito conteúdo e informação aqui. Mas também não te preocupa que em 2025 a gente está de volta com a segunda temporada do Pod Imóveis e muita novidade, viu? Pessoal, então vamos lá para o último episódio dessa temporada. Quando eu elaboro os roteiros, os próximos convidados, eu sempre penso muito no público que assiste a gente, no público empreendedor, as pessoas que assistem a gente que trabalham com vendas, não somente os corretores, mas eu digo que tudo no nosso mundo, tudo iniciou com vendas. Então, eu trouxe um cara que simplesmente está estourado no ramo do mercado imobiliário, também muitos corretores trabalhando ao lado dele. Ele é eleito top 1 de Santa Catarina pela Febracis em 2023, mentor e palestrante, o Wilgner Arantes. Meu amigo, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Topou já de imediato quando eu te passei a ideia, a importância do último episódio. Quando eu elaborei ali os nomes de toda essa temporada, tu foi um dos primeiros que me veio à cabeça, mas eu pensei, cara, eu preciso deixar ele para o último episódio, porque assim, vai ser para fechar com chave de ouro. E eu quero te agradecer por ter topado estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, Jéssica. Na realidade, para mim é uma honra estar aqui e fico muito feliz, né, em ter realmente sido convidado aqui para realmente um encontro que eu acho que vai ser um bate-papo de muito valor. E especial demais fazer parte desse quadro, que é um quadro tão especial aqui na cidade. Que bacana, isso mesmo. E Wilgner, me conta como que tu começou nesse ramo de mentoria, de desenvolvimento. Conta um pouquinho da tua história antes de a gente entrar aí no bate-papo com a galera. Certo. Então, atualmente até hoje eu estou no ramo direcionado ao público dos corretores. Mas, na verdade, nem sempre foi assim. Eu acho que a gente até não escolhe o nicho e a gente acaba sendo escolhido. Isso naturalmente acontece. Eu comecei nesse ramo de mentorias, voltado à alta performance e atendendo públicos em geral, né? E o principal público que busca essa alta performance, que busca se desenvolver, é o público empresários. E aí foi até que eu tive acesso ao primeiro corretor, que foi pelo menos um processo ali de 3 a 4 meses. E eu percebi, né, de duração esse processo, eu percebi que esse corretor ele conseguiu desenvolver muito bem resultados e baseado a isso, um público que também depende dessa performance, foi que eu comecei a me direcionar. E eu pensei, além de mentorias, eu também trabalho com treinamentos, por que não direcionar também treinamentos para o setor imobiliário? Comecei, né? E agradeço muito a todos, e inclusive se alguém que está assistindo aqui teve parte nessa trajetória, agradeço muito a oportunidade que eles deram, abriram as portas, né? Muitas imobiliárias, não vou citar aqui porque pode ficar alguma de fora, eu não quero... Esquecer alguma, né? Não quero ter problema, Mas assim, as pessoas que vão nos dando essa oportunidade, eu sou muito grato a todas elas e essa jornada começou sendo direcionada para o corretor. Mas eu, assim, falando um pouquinho até antes da trajetória, sempre fui muito apaixonado por desenvolvimento humano, sempre fui uma pessoa que sempre buscou conhecimento desde muito cedo, desde muito jovem. Comecei com 19 anos. Olha só. Buscando fazer os primeiros cursos de capacitação, primeiro para trabalhar o meu autoconhecimento e depois vi que isso poderia ser direcionado a algo profissional. Né? Contando um pouquinho da trajetória, até um pouco antes, eu era atleta de futebol e acabou que não deu certo no futebol, mas eu amava muito tudo que tinha a ver com liderança, tudo que tinha a ver com crescimento, com espírito de equipe, com algo relacionado à performance. Foi então que me encontrei na mentoria e pensei, aqui é um propósito que Deus direcionou para mim e estamos aí até hoje, bem focado em projetos e isso é um pouquinho da trajetória, né? Que legal, isso é bacana. Até em um episódio dessa temporada, um corretor falou justamente sobre isso. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu precisei descobrir o meu propósito, descobrir o meu porquê eu estava no mercado imobiliário para o negócio ir fluindo, né? Então, esse propósito bem definido também ajuda muito, né? Essa trajetória. Com certeza, com certeza. Tem uma frase que fala assim, ó,
quanto maior o propósito, maior a prosperidade. Nada pode ser tão potente quanto pessoas que têm algo direcionado, que têm uma missão muito clara. E os grandes nomes da história provam que essas pessoas elas tinham algo muito claro e por isso se tornaram muito grandes naquela área, né? Então, eu vejo que até para a gente buscar o destaque, até vamos falar aqui, dentro do mercado, independente de qual for, seja imobiliário ou o que for, ter uma causa por trás disso, um propósito, uma missão, fica muito mais fácil. Né? E, Wigner, eu te trouxe para o último episódio justamente para a gente conversar um pouco mais a respeito. A gente está caminhando para um fim de ano. Então, a gente vai começar um novo ano, a gente tem muito essa perspectiva, ano novo, vida nova. E a gente sabe, quem está no mercado, eu iniciei em 2019, que o mercado mudou muito desde 2019. Eu até estava conversando com um corretor ontem, com um construtor ontem. Eu lembro que quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu tinha que vender 50, 60 imóveis para fechar o mesmo valor, o mesmo VGV de vendas hoje quando eu vendo 20. Mudou muito o cenário, mudou o preço dos imóveis, enfim. E eu vejo que muito corretor, muitas vezes, não se atualizou, não se desenvolveu e acabou entrando numa sequência assim, poxa, não estou conseguindo vender, não está legal, o mercado mudou e tal. Então, é bacana a gente poder instruir, dar dicas, informações para esse pessoal para conseguir iniciar um novo ano, um novo mercado. E eu senti muito isso também, essa adaptação de assim, poxa, quantos nãos que eu recebo? Às vezes dá aquela desanimada, tu dá aquela... Poxa, eu tô indo e tô batendo na trave, não tá indo. O que a gente pode falar para esse corretor? Tipo assim, como superar esses nãos? Como ter uma mentalidade de conseguir superar isso? Perfeito, excelente pergunta. Como lidar com o não? Exato. Eu vejo que assim, independente se for da área da corretagem ou qualquer vendedor, todos nós estamos vendendo em todo tempo. E a gente acaba de perder quando a gente traz um não pro lado pessoal. Eu vejo que o vendedor ele acabou de perder, né? Ele acabou de fracassar quando ele traz um não pro lado pessoal. Porque, para pensar, o que eu levo é uma boa oportunidade. Eu quero colocar mais dinheiro no bolso do meu cliente, ou eu quero dar a ele a oportunidade de ter uma casa própria, um lar, enfim. Eu quero realizar algo na vida dele que vai ser diretamente um ganho que ele vai ter. Mas se ele falou não, o não foi para mim. E esse é o entendimento que a gente tem. Para blindar a nossa mente, a gente tem que ter esse entendimento. O não foi para mim. O não significa que o meu produto ou serviço não é a prioridade para esse cliente nesse momento. Ponto. E aí tem uma brincadeira que a gente fala que é o seguinte. Tenha amor ao próximo. Se esse cliente não quis comprar, próximo. Próximo. Vai para cima. E eu vejo que tem gente que às vezes se enfia num buraco. Ai, não, meu Deus, é porque eu tava tantos meses. Nada ainda está perdido, a não ser que você decrete que acabou de perder, entende? Que fracassou. Porque senão, pode ser que esse cliente ainda tá até com dinheiro e ele não comprou de outra pessoa. E ele espera talvez uma atitude positiva da sua parte para futuramente procurar. E você às vezes acaba... Entende? Exatamente. Então, eu acho que essa é a mentalidade. Não trazer o não pro lado pessoal e saber que a gente diretamente vai ter mais não do que sim. E é uma estatística. E é jogar o jogo da estatística. Se eu tenho 10% de conversão, eu sei o número que eu tenho que jogar a favor para conseguir conversão. Ponto. Perfeito. E aí a gente já começa a perceber como a gente também precisa ser resiliente. Exatamente. Nesse mundo das vendas. Poxa, não deu certo. Entrei naquela onda de vitimismo. Ou até começa a ter uma crença que o cara, não tem dinheiro, tá só tomando meu tempo, tá só me enrolando. E aí tu deixa essa oportunidade. E quantas vezes, Wigner, que eu fui no meu CRM e pensei assim, vou mandar mensagem para aquele cliente que falou que não ia comprar agora ou que ia esperar um pouco. Oi, Jéssica, já comprei. Então, o não foi para a Jéssica, foi para aquela oportunidade. E se eu tivesse sido mais resiliente? Exatamente isso. A resiliência eu acho que é o principal ponto. E também, olha que interessante, não coloca a culpa em ninguém. Se não deu certo, não coloca a culpa em ninguém. Seja autorresponsável, não conte historinha. Eu vejo que uma pessoa que está tendo baixos resultados, ela conta boas historinhas para se convencer
de que o mercado tá ruim. Boa. De que realmente agora, nessa fase do ano, as pessoas estão segurando. De que a Selic não sei o que, de que o Cubo... Não tem história. Sempre vai ter gente performando e sempre vai ter gente contando história. Exatamente. Entende? Então, até tem uma frase que fala assim, ou você vai construir ou você vai contar a história. Exato. E é aquele negócio, né? O pessoal vai terceirizar a culpa para um governo, para uma Selic, como tu falou. Mas será que aquele corretor fez o famoso TBC, que é tira a bunda da cadeira e vai oferecer, vai fazer alguma coisa? Não fui, porque acho que ele não vai querer, né? O empresário está num momento ruim. Exatamente. Como a gente para perceber e muitas vezes é isso da gente, né? Exatamente. E vamos supor, agora para a galera, um momento que o cliente ele acabou comprando um imóvel que não foi o seu, foi o imóvel com outro corretor, enfim. Como aprender? É normal a gente, como corretor, se sentir esse culpado, abordar essa responsabilidade para a gente, mas utilizar isso ao nosso favor? De, por exemplo, poxa, posso entender melhor por que a tua escolha foi essa? Enfim, tem como a gente evoluir também com o não que a gente recebeu de uma outra opção que esse cliente comprou? Com certeza. Eu acho que, Jéssica, a principal forma de a gente aprender é a gente, de repente, parando para pensar, né? Tomando consciência sobre o que eu deixei a desejar, mas também fazendo perguntas. E realmente de uma forma muito sincera, né? Se você sentir de fazer isso, você pode fazer a pergunta pro cliente que não comprou de você. Assim, eu gostaria muito... Até uma estratégia pode ser assim, eu gostaria muito de estar em constante evolução e pro meu próximo cliente entregar algo ainda melhor do que quando nós... estivemos em negociação. Então, se você puder me trazer, de repente, 2 pontos de melhoria, dar um feedback para mim, realmente para que eu possa evoluir, eu ficaria muito grato. Para fazer essa pergunta, eu vou precisar de humildade, eu vou precisar ser vulnerável. Mas é aqui que eu tô crescendo muito. E aí, olha que interessante, se ele não comprou comigo, é um aprendizado. Talvez eu tenha deixado a desejar em algo. Mas se por um acaso eu acabei de sair de uma visita, de uma apresentação, de uma reunião, e eu me acho que eu sou o cara... Eu bati no peito e eu falo assim, já comprou, já vendi, só que as coisas ainda não deram certo. Se eu acabo tendo um excesso de confiança, eu acabo construindo também a minha queda. Por quê? O vendedor que não se pergunta, independente se foi excelente, que não se pergunta o que poderia ter sido melhor, ele está falhando. Embora tenha sido excelente, ele está deixando a desejar. Porque um autoquestionamento faz com que a gente melhore aquilo que já é bom. E aí sim, aqui é o jogo da alta performance. Os profissionais de alta performance, eles estão em constante autoquestionamento do tipo, o que pode ser melhor? Como eu posso melhorar a experiência de compra do cliente? Perfeito. E pensando no cliente. No cliente. No cliente sempre. Até eu tenho uma pulseirinha laranja aqui, que é de um treinamento imobiliário, que fala, o melhor nunca é o melhor. O que eu tenho para melhorar? Exatamente. E, Wilgner, e uma outra situação assim... Como lidar, ter essa inteligência emocional e esse autocontrole de muitas vezes o corretor não se tornar invasivo, não dar aquela percepção com o cliente que ele está se tornando, está pressionando uma negociação, porque a gente sabe também que o nosso mercado, ele é um mercado rentável, ele é um mercado bom, senão não teria o motivo de ter mais de 1.000 corretores aqui em Brusque, 88 CNPJs de imobiliária, e... Eu já senti isso no início da minha jornada e muitas vezes quando a gente está numa negociação a gente sente essa ansiedade, essa angústia de fechar. Até agora conversando contigo eu lembro da minha primeira negociação em Itapema. Era 2020, acho que era. E eu lembro certinho, era um imóvel, não era nem frente mar ainda, mas era um valor assim de 1.700.000. E eu nunca tinha negociado aquele valor. E aí, antes do cliente chegar, eu anotei no papel o valor da entrada. Eu assim, cara, que entrada alta. Eu não vou saber falar esse número. E aí, eu fiquei treinando. Quando ele chegou, eu falei tudo errado, o valor da entrada. Eu fiquei nervosa. E assim, não deu nada certo. Mas até hoje, quando a gente vai fazer uma negociação que está acima do nosso eventual... gera essa angústia, essa ansiedade. Como lidar com esse autocontrole emocional também para não transparecer numa venda, num cliente, que o cliente também pode sentir
isso do corretor, né? Perfeito. Excelente pergunta. Eu acho que é um ponto extremamente importante. E não tem como eu talvez trazer uma resposta tão simples, mas algo até complexo. Vou dar aqui o primeiro ponto, que eu acho que é bem interessante. A gente precisa entender sobre perfis comportamentais. Boa. Tá? E essa é uma estratégia de vendas que ela vai elevar muito o nível do vendedor, independente do segmento. Por quê? Eu preciso entender como a pessoa que está na minha frente funciona. Eu preciso entender de pessoas. E eu preciso ter ferramentas para isso, porque não é só entender. Né? Tem pessoas que têm a prática de muitos anos, mas elas ainda não sabem entender profundamente sobre gatilhos mentais, sobre perfil de comportamento. E aí isso deixa a desejar em alguma negociação. Então, o primeiro passo, saber como o outro funciona. Tem uma regra, Jéssica, que eu acho que ela é bem legal compartilhar, que fala assim, ó, o certo não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas sim você tratar o outro como ele gosta de ser tratado. E aqui, trazendo um resumo, existem 4 tipos de perfis. Se fosse usar a teoria DISC, dominante, influente, estável, conforme. 4 tipos de comprador. Uhum. E cada um compra de um jeito diferente. Cada um tem um processo neurológico de compra diferente. Cada um tem um tempo diferente. Cada um tem uma abordagem, uma comunicação específica diferente. Uhum. Então, não é tão simples assim, mas a gente, buscando ferramentas de capacitação, fica mais fácil lidar. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Tem um tipo de perfil que nós precisamos dar aquela pressionada, porque eu vou precisar auxiliar ele a decidir. Né? E vamos dizer, eu vou precisar ser o vendedor raiz mesmo. Olha, você está vendo os benefícios que você vai ganhar e eu quero te dizer que você pode ficar tranquilo na hora da compra, por causa disso, daquilo. Então eu vou precisar ajudar ele a comprar, porque sozinho ele está muito na dúvida. Só que tem o cliente que já está ciente do que ele quer. E se eu começar a falar, eu acho que você deveria fazer... Pera. Você não acha nada, opinião, eu não né? pedi a tua opinião. Inconsciente ele tá assim, ó. Quem você pensa que é? Você tá aqui para facilitar, não para atrapalhar. E aí, às vezes, o corretor, por não entender de perfil, ele desvende aquilo que já estava vendido. Exato. E o cliente veio procurando, estava quente e acabou de perder uma venda. Ou às vezes o corretor acha que o cliente está sendo grosso com ele. Falou todo ríspido comigo. Só que é o jeito daquele cara. Não, fechou conta, é isso? Bateu, é valorizado. Tá, fechou. Né? Não quer saber do acabamento, não quer saber... Exatamente. É aquele perfil mais direto e reto. Exatamente. E agora uma opinião de quem já conhece um pouquinho sobre isso. Todo corretor... Até bacana conhecer esses 4 tipos, porque o próprio corretor, o próprio vendedor se conhece e conhece a sua personalidade também, Exatamente. Né? É natural a gente ter uma facilidade de lidar com um tipo do que com o outro. E na tua percepção, talvez seria mais aconselhável eu passar esse atendimento para um parceiro meu que tem esse perfil, que vai saber lidar melhor com a negociação? Ou é fundamental que o corretor tenha essa habilidade de saber lidar com os 4 tipos de personalidade? Eu acho que a gente pode desenvolver, né? Todos nós temos a capacidade de desenvolver a habilidade de entender os 4 perfis, mas eu não sei muito bem ainda como funciona. Eu vejo que o perfil desse cliente é igual ao perfil do amigo meu, que trabalha em parceria comigo. É bem mais assertivo eu trazer pra gente ganhar em 2 do que eu perder sozinho. Justo. Então, dividido é melhor do que nada. Com certeza. E é muito legal que tu pensa dessa forma. A Cíntia já foi uma mentorada tua, né? Sim. Não sei se ela é ainda. E teve uma negociação que eu sou mais explosiva. Eu sou muito... ferro e fogo, 880, resolveu, deu, foi. Uhum. E a Cíntia, eu sempre admirei ela, que ela tinha aquela paciência com o cliente, aí ela respirava fundo e conseguia contornar. E em uma negociação eu falei assim pra ela, Cíntia, vai atender pra mim esse cliente. Uhum. Eu vou perder a negociação se eu for com o cliente. Para umas objeções, enfim. E ela foi lá e ela deu jeito. Perfeito. A Cíntia, por exemplo, conheço ela. Abraço, Cíntia. Excelente profissional, persistente e paciente. Ela tem um tipo de perfil. Uhum. Né? O perfil dela, por exemplo, é estável e influente. E ela tem uma personalidade que com certeza vai se conectar mais com um público que precisa desse atendimento. Exatamente. Um exemplo muito bom. Que bacana. E o próprio corretor, né, também vai se conhecer e se desenvolver em relação a isso, né? Então vamos... Até só fechando aqui, vamos lá. Você, corretor, precisa ser um camaleão. Ponto. E se adaptar ao que o cenário pede.
Acho que é sobre isso. Perfeito. Até quando eu vou voltando um pouco para nossa história, porque a minha cabeça ela é assim, eu vou para um lugar, depois eu volto para o outro e aí eu vou indo. Então, esse seria o primeiro ponto para a gente desenvolver essa inteligência emocional, esse autocontrole, vamos dizer assim, numa negociação. Isso? Isso. Beleza, bacana. E uma outra coisa, eu fiz o briefing com sentimentos que eu, Jéssica, já tive, já passei no mercado imobiliário, né? Como a gente pode não se comparar com outra pessoa? Foi um assunto que também abordou essa semana. A gente estava num churrasco com os corretores e construtores. Aí o pessoal, eu vendi tantos imóveis, eu vendi tantos. E aí, muitas vezes, tu tá naquela fase que tu não tá legal, tu não tá performando do jeito que tu queria. Como mudar esse foco de não se comparar com os outros e tentar usar isso como uma válvula de impulsão para a gente? O que a gente pode falar para o pessoal que assiste a gente sobre não se comparar com outros do mercado imobiliário? Olha, essa é um excelente ponto, porque a comparação é um desafio que todos nós temos hoje. Todos nós temos, e parece que é mais fácil olhar para o lado do que olhar para a nossa própria trajetória. Uhum. Só que se a gente for analisar, isso pode ser desmascarado. Porque, a princípio, qual é o objetivo de eu me comparar, sendo que eu não sou igual a ninguém? Já cai por aí, entende? Então é algo ilusório e pode ser uma autossabotagem a comparação. E para se perguntar por que quando você se compara sempre, você acaba sendo menosprezado nessa própria comparação. Você sempre vai se comparar com alguém que está na régua mais alta, você vai se menosprezar e você vai se mutilar mentalmente. Ou quando você se compara com alguém que está muito abaixo de você, e aí você é para se sentir um pouquinho melhor de si mesmo. Eu tô muito melhor do que aquela pessoa. Eu me comparo com alguém que já tá lá embaixo só para eu me sentir um pouquinho melhor. A verdade, então, é que a comparação ela não é algo bom. Ou ela vai me encher de orgulho quando me comparo com alguém e eu me sinto superior, e aí vem a autossuficiência e arrogância, e isso é perigoso, orgulho. Ou eu me comparo com alguém que tá em cima e eu não entendi nada sobre a jornada dela. Eu não sei se ela tá há mais tempo plantando do que eu e por isso tá colhendo mais. Eu não sei exatamente tudo que ela passou para chegar até ali. Eu julgo, é uma falsa análise que não é justa. Então eu vejo que você tem que se policiar. Para se perceber, se você se compara muito com as pessoas, se policie contra isso. Não existe uma estratégia que pode ser feita, mas é se policiar apenas. E olhar a tua jornada, né? Exatamente. Peraí. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho para pedir o que eu tenho hoje? Exatamente. Quantas vezes eu sei lá, deixei de ir numa festa para fazer um curso? E, poxa, olha onde é que eu já cheguei, né? Em vez de se comparar com o outro, se comparar com o seu eu de antigamente, né? Exatamente. Perfeito, que legal. E, Wigner, agora a gente vem aí para uma jornada de um ano de 2025. Como se tornar um corretor de alta performance? O que essa galera... Eu sempre uso o exemplo da lei de Pareto. 80-20. 20 se destacam, 20 são aqueles que estão ali para cima, pelo menos na minha percepção. Como sair dessa maré dos 80%? O que eu tenho que traçar? Qual que é o caminho para o pessoal se tornar um corretor, um vendedor de alta performance? Olha, eu poderia falar sobre alguma técnica, mas eu vejo que quando se pergunta, né, o que fazer para romper, o que fazer para destacar, o que fazer para romper, eu diria que a solução para se tornar um destaque, para chegar à alta performance, seria tomar decisões difíceis. Como assim, Will? Tomar decisões difíceis. Muitas das vezes, o corretor ele vai se encontrar em uma zona de conforto. Em alguma área, ele vai estar em alguma zona de conforto. Ele vai estar com uma parceria que ele está ali só para se escorar, ele vai estar dentro de um ambiente que ele sente que ele pode crescer mais, mas pelo menos ali ele tem uma assessoria que mantém ele numa falsa ilusão de conforto, segurança, enfim. Eu acho que tomar decisões difíceis para se destacar é o primeiro passo, e é realmente romper, tomar alguma decisão difícil. E essa decisão difícil pode ser dar um passo, por exemplo, vou dar um passo e vou abrir o meu próprio escritório. Agora eu já tenho experiência suficiente para se tornar autônomo e eu vou fazer acontecer. Esse passo, muitas das vezes, faz com que a pessoa saia 100% da zona de conforto. E saindo da zona de conforto, ela vai romper, porque ela vai ter que fazer acontecer. Isso vai forjar ela a crescer. E um outro ponto,
que eu analiso muito, que agora até me fugiu da memória, mas que eu digo assim, ó. O que essa pessoa precisa fazer também, agora eu lembrei, é não se economizar. Essa é a fala que eu queria deixar claro. Não se economizar. Porque as pessoas que elas têm um resultado médio, elas meio que depositam energia, elas meio que querem, elas meio que são ambiciosas, elas meio que entregam, entende? A ação. E para romper realmente é não se economizar. É do tipo assim, ó, a decisão é fazer acontecer tal coisa, tomar uma decisão difícil, e eu não vou medir esforços para chegar lá. Eu vejo que isso é natural de alguns e é desenvolvido em outros, mas todos podem. Uhum. E aí, a partir do momento que a pessoa tem uma visão clara, eu vejo que um passo muito importante também é, se ela puder buscar o conhecimento para se direcionar, para não errar tanto, ela vai adquirir sabedoria e ela vai chegar mais rápido ao alto nível. A gente pode analisar todas as pessoas que estão nesse alto nível. Elas passaram por esse processo. Mas o mais importante, que é a cereja do bolo, Jéssica, elas se apegaram a uma visão clara do que elas queriam. E, por exemplo, pode ser o que for. Se você tem uma visão de que o que te motiva é os boletos, que você se encha de boleto, porque você vai ter que fazer acontecer. Se a sua visão é ter a sua própria imobiliária e ter uma equipe vendendo, se a sua visão é ir pro litoral, se torna referência lá, se apegue a algo, se apega a uma visão. Ela vai tirar 100% da zona de conforto e não vai ter outra opção a não ser você fazer acontecer. Uhum. E isso naturalmente vai fazer você subir de nível. Vai te levar. Vai te levar. Define o teu propósito, define onde tu quer chegar, bota numa folha A4 no teu quarto e levanta todo dia olhando para aquilo. É algo semelhante a isso. Por que o que eu falei aqui é o que eu construo com o corretor na mentoria. Legal. Né? Mas nem tô falando que ela necessita disso para se tornar referência. Tem gente que se tornou referência e é referência hoje. Eu poderia citar alguns nomes. E que foi na cara e na coragem. Não tinha conhecimento. Pessoal, eu conheço e eu ouço muitas histórias de vida de corretor. E por isso que eu amo esse público. São pessoas abençoadas. Né? Se tem destaque é porque merece, é porque plantou. E na cara e na coragem pessoas chegaram. Entende? Então, assim... com toda a humildade, com toda a coragem, foram lá, bateram na porta do investidor. Eu quero te apresentar uma oportunidade. Foi com a cara e com a coragem e fez acontecer. Então, entende? A oportunidade está disponível para todos. É não se economizar e fazer acontecer. E uma outra coisa, né? O pessoal parar de se vitimizar. Ai, mas um curso é muito caro. Ai, um treinamento é muito caro. Cara, olha quanto conteúdo tu coloca de forma gratuita no teu Instagram. O Pod Imóveis. Olha o Pod Imóveis aqui. Mais de 36 episódios, mais de 36 horas de episódio. Exato. Com história de vida, grandes empreendedores. Cara, cada episódio é uma aula. Só que aí novamente, a gente volta para aquela maré de... eu não tenho grana para fazer um curso. Mas tem aqui no Pod Imóveis de graça. Mas eu não tenho tempo. Poxa, muitas vezes... sempre o nosso resultado depende única e exclusivamente da gente, né? Exatamente. E, Jéssica, olha que interessante esse ponto que você falou. É sobre não se conformar. Pelo que você falou aqui, né? Poxa, é sobre não se conformar. Vai existir alguma saída de alguma forma. Exato. Então, até um conselho, né? Pra você que está nos ouvindo, eu acho que é algo bem legal pontuar. Não existe desculpa. Entende? Não existe desculpa. Vai sempre ter alguma alternativa para fazer acontecer. Sempre. Então, cada um... Tem uma frase bem forte, inclusive, que fala assim, ó. Cada um tem a vida que merece. Exato. E se você está colhendo hoje um mau resultado, você plantou exatamente isso. Por ação ou omissão. Pelo que fez e pelo que deixou de fazer, vai colher. Então, eu acho que isso nos dá também, Jéssica, uma plenitude, uma confiança tão grande. E aqui eu vou precisar falar da minha fé. Claro. Que o próprio Deus, ele fala na Bíblia que de Deus não se zomba, né? A Bíblia está escrito, de Deus não se zomba. Aquilo que se plantou, isso mesmo se colherá. Ou seja, quando eu planto, eu me sinto seguro da colheita. Olha que interessante sobre o que a gente está falando aqui. Já esse assunto é bem profundo. Se existe uma forma de garantir um futuro próspero, se existe uma forma de garantir o meu sucesso, um crescimento saudável, algo exponencial, é saber que eu devo seguir princípios. E quando se segue princípios, Deus cumpre promessas. E aí eu vou estar trabalhando na base para fortalecer bem a base para algo muito grande que há de vir. Então, uma segurança de que se você vai se tornar uma referência a nível nacional, internacional, primeiro, cumpra princípios e foque na base. Porque com uma base sólida se constrói um grande empreendimento em cima disso.
E depois, olha que interessante, é saber que quando se planta, e quando se sabe que se planta, não se teme o que colhe. Quando se planta uma semente, a natureza nos ensina sobre prosperidade. No exemplo mais simples, eu planto uma semente de feijão e essa semente produz dezenas de outras sementes. Quando eu planto um esforço, eu não me economizo. Eu vou visitar um investidor e eu vou de carro 2 horas tomar um café com ele, eu não me economizo. E aí eu vou lá, tô dando um exemplo, né? Putz, eu tô plantando tanto esforço, naturalmente eu vou colher em grande intensidade. Eu vou começar a me surpreender. Né? Então, você, corretor, não se surpreenda. Aliás, comece a se acostumar quando grandes coisas começarem a acontecer. Afinal, você plantou e merece tudo que está colhendo. E entender também, vamos continuar usando o exemplo da semente, que tudo existe o tempo de plantar, de regar e depois de colher. Exatamente. Então não tem como o corretor que às vezes está se iniciando agora se comparar com o cara que está há 20 anos no mercado imobiliário. É injusto, né? É injusto. E entender o tempo que leva esse processo, essa jornada. Né? Eu tenho muito isso também. O time. Tenho tempo para... Tenho tempo para colher. Tenho tempo para colher. Processo. Perfeito, Jéssica. Né? Eu levo muito isso. Os corretores, quando eles iniciam no mercado imobiliário, às vezes eles pedem para mim, Jéssica, uma dica. E aí eu falo brincando assim, aguenta o primeiro ano. Porque o primeiro... É verdade. Se aguentar a bucha, vai sobreviver. Exato. Aguenta o primeiro ano, que é o primeiro ano que tu vai plantar, é o primeiro ano que tu vai começar a ter as experiências, que tu vai atender, tu vai começar a conhecer empreendimentos. Se tu aguenta esse primeiro ano, a engrenagem começa a girar. O negócio começa a fluir. Né? Então, é esse tempo, essa paciência, essa resiliência que o pessoal tem que ter, né? Exatamente. E esse mercado, Jéssica, não sei se a gente ia falar depois mais pra frente, mas falando agora, esse mercado é um mercado que ele abençoa de forma, assim, que até constrange. Para não dizer exagerada, ele traz frutos que até constrange, frutos que surpreendem muitas das vezes. Né? Eu atendo alguns clientes e pessoas referência a nível nacional, a nível sul do Brasil, a nível estadual, que são corretores de imóveis aqui do litoral. E eu vejo que isso é muito interessante, assim, ó, a probabilidade de você mudar profundamente o futuro da sua família, né, o financeiro, você mudar a qualidade de vida dos seus filhos, dos seus netos, de toda a sua geração futura é muito grande. É um negócio que pode mudar uma vida e depois dali você nunca mais foi o mesmo. Né? E te capacita muito o dia a dia, né? Te capacita muito conversar com empresários, com investidores, com outras águias, pessoas que são águias mesmo, né? Então, é um mercado que ele é muito bom. Por isso que aquele que realmente for resiliente se manter plantando, se capacitando, estudando. Tem uma frase que ela é muito óbvia, mas ela também é muito poderosa, que fala assim, se fizer tudo certo, não tem como dar errado. Se buscar fazer tudo certo, seguindo valores, sendo uma pessoa honesta, de caráter, não abrir mão do inegociável. Eu te dei a minha palavra, Jéssica, que eu faria assim, assim, assado. Não foi porque facilitou que eu vou tentar abrir brecha. Não, vai ser assim. Naturalmente vai se destacar. E naturalmente você vai se conectar com clientes e pessoas que também são íntegras e corretas. Que dividem dos mesmos princípios e valores. Exato. Exato. Porque a partir do momento que, não, eu quero atender todo mundo, eu quero fazer negócio com todo mundo. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu tenho essa visão. Eu vou me conectar com pessoas que tenham os mesmos princípios, as mesmas essências. E é natural. Se eu sou uma corretora íntegra, uma corretora correta, eu vou me conectar com clientes assim. Se eu sou um corretor, se eu sou um construtor, que sempre tenta dar aquele jeitinho brasileiro, que sempre tenta, o que tem por entre as linhas? Eu vou me conectar com clientes assim. Né? Então, não negociar o inegociável. Acho que é o principal de tudo também para você ter uma colheita boa lá na frente. Exatamente. Quem negocia o inegociável é louco. Mal sabe o quanto está sendo realmente ingênuo e tolo, porque a cobrança vem em dobro. Então, que legal. Meu Deus, coitado. Wilner, não estava no nosso roteiro, mas tem alguma dica de livro, de filme, que o pessoal que quer buscar aí um desenvolvimento,
ler agora nesse fim de ano, que tu possa indicar aí pra galera que tá nos assistindo? Olha, tem um que eu acho muito especial, assim, ó. Primeiro, até começando sobre esse contexto. Tem uma brincadeira que se fala, até do mercado imobiliário, que fala assim, ó. O médico, alguns profissionais que tiveram que estudar muito, eles têm uma certa invejinha. Nada contra os médicos, mas falando até brincando. Sim. Eles têm uma certa invejinha, porque alguns profissionais, né, precisaram se capacitar muito. Eles trabalham em uma parede branca, em um ambiente, né, gelado. Eles, às vezes, têm que cumprir algum horário de plantão, algo assim. E o corretor, o escritório é na praia, que se fala, né? Nem pra todos é esse mar de rosas. Meu escritório é onde eu quiser. Mas é tipo isso, né? Ter essa qualidade e ter um crescimento exponencial financeiro. Tem um livro que ele marcou muito, porque ele fala um pouquinho sobre isso que eu abri aqui, parênteses. Já vou anotar aqui também. E ele fala assim, ó, do Thiago Conser. Vendas não ocorrem por acaso. Por acaso, já li. E aí, lá tem uma frase, Jéssica, que eu achei fantástica. E fala assim, ó. Me mostra um vendedor que se preparou tanto quanto um médico, e eu te mostro um multimilionário. Uou, arrepiei, ó. Verdade. Me mostra um vendedor que estudou, que se preparou, que pagou o preço, sabe? Que comeu livros, que foi em imersões e que não se economizou em buscar conhecimento. Me mostra essa pessoa que naturalmente eu te mostro um multimilionário. E se ele ainda não é multimilionário, é questão de tempo, porque vai ser. É inevitável. É inevitável. Então, corretor, não se preocupe se você está perto ou longe de onde você ainda quer chegar. Mas se preocupe se você não está fazendo nada que te aproxime cada dia mais dessa meta. Qual foi o 1% a mais que eu fiz hoje para chegar onde eu quero chegar? Exatamente. E em conhecimento. Em conhecimento. Entender muito sobre economia, sobre investimento. Esse livro é fenomenal. Um outro livro que eu acho que é interessante também é a técnica de spin selling. Descubra os porquês, né? Descubra os porquês. É spin selling. Como construir um relacionamento de alto valor com o seu cliente. Olha só. Tem um treinamento que eu faço, inclusive, em imobiliárias, que é baseado nesse livro. Legal. E ele fala sobre pergunta de situação, pergunta de problema, pergunta de implicação, pergunta de solução. E ele te ajuda a ouvir mais o seu cliente e saber ser assertivo na escutativa e no direcionamento do que ele quer. É aquela famosa frase que quando eu inicio um atendimento com o cliente, eu falo: eu preciso te entender para eu poder te atender. Aí você começa a ter a percepção de que o produto, o imóvel que a gente vende, a casa, o apartamento, ele é terceiro. O que a gente vende como mercado imobiliário, como corretor, é serviço, é resolução de uma dor, de um problema que aquele cliente tem. Exatamente. E a partir do momento que você passa a ser interessante para aquele cliente, não interesseiro, tu já muda o jogo, tu já sai do 80-20. Quantos clientes, o Igor, que eu atendi, a pessoa falava assim: nossa, tu foi a primeira pessoa que me perguntou se eu tinha mais de um filho e por isso que eu precisava de 3 quartos. A única coisa que as pessoas me perguntavam era se eu tinha tanto de entrada, se eu tinha não sei o que de valor. Ficava com o cifrão atrás dos olhos sem entender o cliente. E o cliente sente isso também, né? Exatamente. Então, eu acho isso um fator primordial para quem realmente não quer vender e sim ter aquele cliente. Porque tu pode vender uma vez, às vezes por necessidade daquela pessoa, tu estava com o produto certo, na hora certa, mas e se daqui a pouco os filhos vão para a faculdade e aquele imóvel fica grande? Exato. Será que aquele casal vai te procurar novamente porque você fez um serviço de excelência? Então, é construção de relacionamento também, né? Exatamente. Gerar valor. Gerar valor. Porque primeiro as pessoas te compram para depois comprar de você. Exato. E é gerar a melhor experiência de compra para o cliente. Para ele realmente sentir-se valorizado. E aí, com certeza, você vai receber muitas recomendações. E essa pessoa vai emprestar a credibilidade dela para falar daquilo que você faz para outras pessoas. Não. Pode ir lá que a Jéssica realmente é diferenciada. Que legal. Ela vai colocar o nome dela em jogo para indicar para demais pessoas, com certeza. E quando a gente fala de um corretor de alta performance, a autoimagem do corretor, o posicionamento dele, a marca dele, a identidade dele, tu considera
um fator importante, um fator primordial também para tu se destacar, para tu se desenvolver em qualquer área de venda? Com certeza, com certeza. Jéssica, olha que legal, tá até fresco na memória. Eu participei há 2 semanas de um mastermind, eu participo de um grupo de mastermind de empresários. A gente foi para Garopaba e a gente teve uma imersão de um dia inteiro. E teve o Nathanael, que ele é hoje referência a nível Brasil, sobre posicionamento e branding. Legal. E aí, nessa conversa, eu tive uma imersão com ele que a cabeça abriu assim, sobre essa área. Ele falou muito que o posicionamento e o branding, a marca, né? O que é branding? É marcando, é como você está marcando o seu cliente ou o seu público. E branding é como as pessoas... o posicionamento e branding é como as pessoas lembram de você quando pensar em imóvel, do que elas lembram. Quando se pensa em refrigerante, do que você lembra? Coca-Cola. Então, você ser referência nessa área, né? E tá bem posicionado. Ele falou que isso não é apenas um diferencial. Olha só, hoje pode até ser. Mas dentro dos próximos anos, isso não será um diferencial. Isso será o que vai te manter vivo no mercado. Olha só. Porque ou você tá bem posicionado, ou você tá fora do mercado. E ele falou que isso vem muito com força dentro dos próximos meses e anos. E ele é um grande nome referência sobre esse assunto. Ele tem mentorias de mais de 100 mil nessa área. Que legal. E ele ensina empresários e grandes marcas a se posicionarem. Então, corretor, você que ainda talvez não já está ouvindo falar sobre, mas que ainda não agiu, tome atitudes para mudar o seu posicionamento rápido. Rápido. O seu posicionamento digital, eu vejo que você se importa muito com isso. Jéssica, você é uma referência nisso. Parabéns. Legal, obrigada. Busque se posicionar no digital. Busque ser uma referência de marca. Busque trabalhar seu nome. Busque algo que traga essa visibilidade. Que bacana, que sensacional. E mais uma vez, eu acho fantástico esses assuntos, esses temas, porque tudo se conecta, literalmente tudo é uma engrenagem. Mais uma vez a gente volta a falar da tua essência, de ser quem você é também para você ter esse branding. Porque imagina, de nada adianta eu, Jéssica, vamos supor... Hoje a minha identidade é toda laranja, sempre faço uma comunicação do laranja. O que o laranja me remete? O porquê que eu fiz o laranja? É uma cor forte, energética, para frente. E isso, querendo ou não, também vai se conectar à minha forma de atender. Agora, você imagina se eu tentasse ser uma referência, por exemplo, a Karine Manioto. Cara, para mim, ela é uma referência sensacional. Se eu tentasse ser que nem ela, eu não seria a Jéssica... que vai atender muitas vezes com um sapatinho baixo, uma blusinha básica, um preto, enfim. Eu não sou aquela pessoa. Então, eu não posso perder a minha identidade porque tal pessoa está sendo dessa forma. Eu vou perder a minha essência, eu não vou se conectar de forma correta com aquele cliente que poderia se conectar comigo. Exatamente. E tem o cliente que só vai se conectar com você por causa de quem você é. Exatamente. Quando eu deixo de ser quem eu sou para querer ser o que eu não sou, eu acabei de me perder. Então, tu precisa ter isso também, porque vai surgir no meio do caminho questões de tipo, poxa, será que eu vou fazer isso porque tá todo mundo fazendo? Mas será que faz sentido com a minha identidade, com o meu posicionamento? Então, são insights que o pessoal tem que ter quando vai pensar numa estratégia de posicionamento também, né? Exato. É importante isso. Muito importante. Que legal, Wilgner. Tem mais alguma coisa que tu se recorda? Que, poxa, Jéssica, cara, eu precisava falar isso, queria falar sobre isso. Alguma coisa que eu deixei de passar que vai agregar na vida do pessoal? Sim. Sim, e eu acho que... Olha, eu deixei isso pro final, hein? É a melhor parte. A melhor parte, sempre. A cereja do bolo. Eu acho que eu poderia fazer uma análise assim, ó. E com muita humildade, pessoal. Eu vou dizer para vocês que eu atuo muito nesse mercado, analisando pessoas. Hoje são centenas de pessoas que eu já direcionei. Já ouvi a história de vida de cada um. Já liguei os comportamentos, qual a origem, o porquê que a vida dele tá assim, qual o resultado, o que ele tá plantando, qual a consequência. Enfim, como um analista comportamental, eu, Wilgner, posso dizer que as pessoas que mais se destacam, e se você que está nos ouvindo deseja se destacar, pega isso. As pessoas que mais se destacam, eu comecei a analisar, e muitos livros também relatam isso, não são as mais inteligentes. Olha só. Pega aí. Meu Deus, desmascarou um. Não são as mais inteligentes. Vamos ver, será que as que mais se destacam são as mais bem relacionadas? Sim, faz sentido. Isso gera muito destaque.
mas também não são, e não é um fator principal do destaque, só o bom relacionamento. Porque teve gente que sem relacionamento nenhum, vindo de outro estado, botou a cara e coragem e fez acontecer. Então não é sobre isso. Apenas. Beleza. O que será que explica, então, as pessoas que conseguem atingir um crescimento exponencial nesse mercado? E o que, então, que significa isso? E eu comecei a perceber que as pessoas que mais se destacam, que têm um grande crescimento, não são as mais inteligentes, não são as mais bem relacionadas, são as que mais agem. Olha só. O poder da ação. O poder está na ação. Se não tem ação, não tem poder. Eu posso ter diploma, eu posso ter mestrado, doutorado e tal, um exemplo. E se eu não tiver ação, eu não tenho poder. Porque o poder está em fazer. Fazer. Ai, mas eu não sei muito bem ainda como é que eu vou lá e como é que eu vou oferecer esse projeto na plana. Eu não sei muito bem, eu não sei o que fazer. Faça alguma coisa meramente correta e que depois vai adaptando. O poder está na ação. Eu acho que esse é o maior segredo. E pra mim, na minha vida pessoal, eu tenho pegado isso nos últimos meses e eu tenho começado a aplicar mais aquilo que é simples. Uhum. Eu não tenho buscado aplicar o vice-troço do subtreco, que é um negócio que eu nem conheço muito bem ainda. Uhum. Não, eu tenho aplicado o feijão com arroz, o simples. E eu vejo que aqueles que fazem o simples, prospecção ativa, olhar pro CRM, meter a cara, visitar investidor, conhecer pessoas, ir em eventos, estar presente, ser conhecido. Ponto. Você já sabe. Na realidade, você já sabe o que precisa fazer. É verdade. E olha que interessante, Jéssica. Todo mundo que tá travado, eu não mostro o caminho. Aliás, quem sou eu para mostrar o caminho da sua vida? Porque você tem um caminho, outro tem outro. Eu só faço perguntas. E na mentoria é muito direcionado em perguntas. Às vezes a pessoa chega lá, eu achei que eu ia ter resposta. Não, eu vou tirar de dentro de você a resposta. Uhum. O que é que você acredita que se estivesse fazendo nesse momento, teria resultado? Aí ele fala, então, eu acho que eu deveria oferecer mais. Eu acho que eu deveria ser mais organizado com o follow-up. Recontactar os clientes que já tiveram interesse em algum momento. Aí eu falei, criatura divina de Deus. Você acabou de criar um planejamento do passo a passo que iria colocar dinheiro no seu bolso, mas o dinheiro está em cima da mesa e você não está pegando, porque você não está sendo ágil, você não está fazendo. E aí esse chacoalho do tipo assim, meu Deus, estava na minha frente e eu não estava vendo. Botou em prática? É rápido o crescimento. É rápido e é assombroso o negócio. Cara, e é bem o que tu fala, né? A resposta tá sempre dentro da gente. Esses dias eu tava pensando assim, eu preciso voltar a organizar mais o meu CRM como eu fazia antigamente. Porque, cara, eu lembrava muito de mais informação naquela época. Tava dentro de mim. Eu sei o que precisa fazer. A gente... sensacional. Literalmente a cereja do bolo, hein? É isso. Só que, Will, isso é tão simples assim que sim. Talvez você vai ter que pagar 25 mil numa mentoria com tal player do mercado. Talvez você vai ter que fazer uma mentoria comigo. Talvez você vai ter que ir numa palestra para virar uma pequena chave. E tá tudo bem. Mas desde que você vire rápido. E corrige. Cara, sensacional. E, né? Arrasou, sensacional. Muito obrigada por ter topado, por ter feito esse podcast sensacional. Acho que vai inspirar, motivar, virar a chave, dar muito insight pra galera. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Muito obrigada mesmo por ter topado. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço o convite, tá? E obrigado a você que ficou aqui com a gente até o final. Pessoal, aqui na descrição eu vou deixar o contato do Wilgner, as redes sociais dele também. Se você se interessou, se quer evoluir, desenvolver, começar 2025 com o pé direito, mudando, o que falta é a ação. Chama ele aqui. E eu te vejo em 2025. Tchau!